Verbo to be em 10 minutos ou menos? Senta aí, vamos tirar a prova. O famoso e famigerado verbo to be, que na nossa língua tem dois significados: ser alguém, estar em algum lugar. Como isso funciona? Quais são as lendas? Vamos ver isso agora, tá preparado? Bora! Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui em quais são as pessoas, os sujeitos que a gente vai usar para botar isso na nossa cabeça por uma vez por todas. Então aqui vamos começar com o sujeito I, ok? Então nós temos I, you, he, she, it, we, you and they, ok? Então esses aqui são os sujeitos que a gente vai usar para poder estudar o verbo to be, ok? Uma coisa que nem todo mundo sabe é que na língua inglesa, assim como várias outras línguas, tradução nem sempre é uma verdade, ok? Tradução nem sempre acontece. O que acontece em grande parte das situações é que nós temos uma adaptação da língua inglesa, assim como outras línguas, para a nossa língua materna, que aqui no caso é o português. Então vamos fazer isso agora. Vamos ver qual dos sujeitos aqui em inglês representam em português, ok? Vamos lá. Então aqui, o primeiro sujeito I, na nossa língua portuguesa, ele seria o eu, ok? O sujeito you, ele seria equivalente ao nosso você. O sujeito he, ele seria ele, she, ela, it. No caso do it, nós não vamos traduzir ele agora, ok? O it, no caso, ele é um coringa que a gente vai ver mais pra frente. Então, por enquanto, deixa ele quietinho aqui. Dando sequência, nós temos o we, que significa nós. O you, que aparece pela segunda vez. Porém, aqui o significado dele vai estar no plural. Então, seria o equivalente ao nosso vocês. E o they, que seria, no caso, eles ou elas, dependendo do contexto da frase. Uma vez que foi estabelecido as contrapartes da língua inglesa de cada um desses sujeitos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar o famigerado verbo to be. Toda essa galera que tá aqui, né, I, you, he, she, it, we, you, they, eles não são verbo to be, ok? Muita gente confunde isso. Quando eu pergunto assim, qual que é o verbo to be do you? Geralmente a pessoa me fala, you are. Só que não é, ok? O verbo to be é o que vem após o sujeito. Então, quando eu perguntar qual que é o verbo to be do you, a gente fala somente are, ok? Então, vamos completar aqui o to be de cada um dos sujeitos que estão aqui. No caso do I, o verbo to be seria o am, ok? No caso do you, o verbo to be é o are. No caso do he, she and it, eles compartilham o mesmo verbo to be, que aqui no caso seria o nosso famoso is. E o mesmo acontece para o we, you and they. Todos eles vão usar o are. Então, se a gente parar para pensar, o que de fato compõe o verbo to be? São somente essas três palavras: o am, o are e o is. Agora vamos para um exemplo prático, ok? Vamos usar o sujeito you, que seria no caso você. You are a student. Diante dessa frase que eu apresentei para vocês, o único elemento desconhecido até então é o a, que aqui está fazendo o papel da quantidade 1. Como é que ficaria aqui? Você. Agora aqui nós temos um to be. Só que a gente já sabe que o to be tem dois significados, né? Ele pode ser tanto ser alguém, quanto estar em algum lugar. Então a gente vai ver qual dos dois melhor se encaixa aqui na nossa adaptação para a nossa língua materna. Então o que acontece? O que faz mais sentido? A gente colocar você ser um estudante, que no caso a gente vai adaptar para você é um estudante, que é o verbo ser, ou você estar um estudante. Logicamente aqui o que mais faria sentido seria ser alguém. Então você é um estudante. Automaticamente a frase vai ficar como você é, aí aqui nós temos a quantidade 1, estudante, ok? Então aqui no caso seria somente um exemplo bem rápido. Perdão interromper a explicação, pessoal. É só para lembrar de dar aquele like, compartilha com quem vocês se importam. O objetivo desse vídeo é compartilhar conhecimento, fazer com que pessoas que tenham dificuldade, pouquíssima afinidade com a língua inglesa, que estão precisando aprender, consigam ter informação de qualidade e de fácil acesso, tá bom? Agradeço desde já. Fiquem até o final do vídeo, porque eu vou botar alguns exemplos de filmes para exemplificar justamente o que a gente está vendo nessa aula aqui, que é o verbo to be, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e bora continuar. Agora nós vamos usar uma das terceiras pessoas do singular, que aqui no caso seriam o he
o she e o it. São aqui no caso, esses três representam a terceira pessoa do singular. Porém, eu gosto de fazer uma brincadeira aqui pra gente poder guardar uma informação bem importante referente a essas três pessoas. Eu faço um desenho bem carinhoso que é para os meus alunos poderem guardar o significado real dessas três pessoas quando o assunto é o estudo da língua inglesa. Várias das coisas, várias das gramáticas, várias das razões que tornam a língua inglesa difícil em ocasiões é culpa desses três. Então eu chamo eles carinhosamente de os três capetinhas, justamente porque eles fazem da nossa vida um inferno quando o assunto é regras e exceções na língua inglesa. Aqui eu vou colocar o she como exemplo. She is my boss. Então, qual que é a palavra nova aqui no caso? É o boss. Então, para quem não sabe, a palavra boss significa chefe na língua inglesa, ok? Que pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino. Voltando ao significado da frase na nossa língua, como que ficaria então? Aqui nós temos ela é, porque aqui no caso o verbo to be, o que faz mais sentido é o é, assim como a frase de cima, minha chefe. Então é assim que ficaria aqui no caso. Mas aí você me pergunta, mas e o it? Lembra que você falou que o it a gente ia explicar depois? Ok, vamos lá. Nós conhecemos ele como objeto ou animal, certo? Tem um porém. Isso daqui não está completamente certo. Por quê? O it, na verdade, ele é um assunto em questão. Esse assunto, ele ocasionalmente, ele vai ser um objeto ou um animal, com certeza. Porém, ele é muito mais do que isso. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Nesse exemplo, what's your favorite action movie actor? Qual que é o assunto da questão aqui? Primeiro, vamos ver as palavras novas. Favorite action movie é actor. Favorite, assim como ele já parece ser, significa favorito na língua portuguesa. Action significa ação. Movie, filme. E actor, ator. Logo, qual é o assunto em questão mesmo? É o ator de filme de ação favorito. O it, ele vai substituir todo o assunto uma vez que ele já foi estipulado. Então aqui no caso, nós temos duas maneiras de responder. Primeiro, my favorite action movie actor is Tom Cruise. Segunda maneira, opa, peraí, cadê o resto da frase? O it, ele vai substituir o assunto em questão uma vez que ele já foi estabelecido. Então, uma vez que eu sei que a pergunta quer saber qual que é o ator de filme de ação favorito, quando eu coloco o it como a resposta, ou o início da resposta, automaticamente eu estou falando que o Tom Cruise é o assunto em questão, que é o ator de ação, o ator de filme de ação favorito. Agora que sabemos disso, podemos colocar assunto. Agora que já passamos pela compreensão básica do que seria o verbo to be, vamos mostrar as versões afirmativas, que seria a base, a interrogativa e a negativa. Para isso eu vou pegar outros dois sujeitos para a gente fazer essas três versões de cada frase. He is Nick. Aqui é uma frase bem curta, objetiva e clara. O que eu estou dizendo aqui? Ele é Nick. Agora vamos transformar essa frase numa frase interrogativa. O que a gente tem que fazer? É bem simples na verdade. A gente vai pegar o sujeito e o verbo to be e a gente vai trocar eles de lugar. Desta maneira. Is he Nick? Então automaticamente virou uma frase interrogativa. Uma frase que estava afirmando que ele é o Nick e a gente transformou numa pergunta. Ele é o Nick? Agora como que fica na negativa? He is not Nick. Automaticamente eu estou negando, eu estou falando que ele não é o Nick. Porém, existe uma maneira da gente contrair essa versão negativa. O que acontece fica dessa maneira. Então aqui na primeira versão eu tenho He is not Nick. Na segunda versão eu tenho exatamente o mesmo significado, porém eu estou contraindo o verbo to be is com a palavra not, de negação. Então ficaria He isn't Nick. Agora, como um bom nerd que sou, vamos para uns exemplos práticos do mundo cinematográfico dos super-heróis. Truth is, I am Iron Man. What are your superpowers again? I'm rich. I am so sorry. So sorry. I'm always angry. E chegamos ao final de mais um vídeo. Pessoal, por favor, comentem na área de comentários, deem ideias, façam pedidos mesmo do que vocês gostariam de ajuda, tá, da língua inglesa. Eu vou fazer o meu melhor para ajudar vocês. E por favor, ajuda o canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, tá bom?
Indica pro pessoal que vocês conhecem mesmo. Pode mandar comentário, eu vou fazer o máximo que eu puder para poder atender o pedido de vocês e realmente tentar fazer uma diferença, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.